Saudações rubro-negras! Estamos de volta agora, após uma vitória muito boa sobre o Botafogo ontem. Um jogo marcado por polêmicas. Alguns dizem que o De La Cruz deveria ter sido expulso. Realmente foi uma jogada muito dura, desnecessária, passível de cartão vermelho. Mas sabemos, infelizmente, que o nível de arbitragem no Brasil já é ruim. No Rio de Janeiro, então, nem se fala. O juiz cometeu vários erros durante o jogo, não apenas aquele em não expulsar De La Cruz, mas também fazendo vista grossa para lances mais desleais praticados por um certo zagueiro do Botafogo, que ao final do jogo acabou descambando para a violência. E esse zagueiro já vinha usando esse artifício da violência contra os jogadores do Flamengo na final da Supercopa Rei, vencida pelo Flamengo. Ele bateu o jogo inteiro com a permissividade do árbitro, né? Porque se fosse aplicar a lei com rigor, ele não teria terminado nenhuma das duas partidas. E depois vem pousar de bom moço. Bom, mas violência à parte, né? Baderna à parte, vamos falar do jogo. Foi um jogo melhor que o Fla-Flu. O Fla-Flu foi um jogo horroroso, de doer os olhos, né? Havia uma grande expectativa para o primeiro Fla-Flu do ano, que não correspondeu à expectativa de ambas as torcidas. Tanto a torcida do Flamengo quanto do Fluminense saiu frustrado no Maracanã. Mas Flamengo e Botafogo já foi um pouco melhor, se levarmos em consideração que essa escalação utilizada por Felipe Luiz ontem jamais jogou junta. Primeira vez que eles estavam ali atuando juntos naquela formação. Destaques para Danilo, Léo Ortiz, que foram muito bem, fecharam ali o miolo de zaga com primor. Destaque para o Varela, que improvisado na lateral esquerda evitou um gol do Botafogo. E só. Né? Arrascaeta não esteve bem, assim como Cebolinha, Luiz Araújo, de quem esperamos muito. Juninho ainda não mostrou que veio, ainda não teve condições de jogar 90 minutos. E ainda saiu lesionado em um lance com aquele zagueiro do Botafogo a quem me referi alguns instantes atrás. Então vamos ver se o Juninho, no decorrer da temporada, mostra a que veio, se é digno da confiança depositada nele, né? A gente fica meio assim, com o pé atrás, porque ele não é um jogador conhecido no Brasil. Fez boa parte da sua carreira no exterior. Mas a função do torcedor é apoiar. Vamos apoiar o Juninho e ver aonde ele pode chegar com a camisa do Flamengo. Passado o Botafogo, agora o próximo adversário será o Vasco, neste sábado, novamente no Maracanã, às 21h45. Os vascaínos já estão de orelhas em pé, ressabiados com os últimos resultados diante do Flamengo, em especial os 6-1 aplicados no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que os assombram até hoje. Então o Vasco, que não vem atuando bem, inclusive contra times de pequeno investimento, tem causado calafrios de sua torcida. E pasmem, alguns torcedores do Vasco, que são youtubers, estão também dizendo para a torcida do Vasco não comparecer ao Maracanã. Se tiver outra coisa para fazer, faça, vai para uma festa de aniversário, fica em casa, pega uma praia, vai para um bar, mas não compareça ao Maracanã, porque, segundo esse youtuber, tem tudo favorável ao Flamengo e o Vasco provavelmente deve levar uma nova goleada. Bom, sabemos que futebol não rege sempre pela lógica. E é por isso que o futebol é apaixonante. Porque nem sempre o time mais qualificado consegue vencer o menos qualificado. Então é trabalhar a mentalidade dos jogadores do Flamengo em relação a isso. E dentro de campo são 11 contra 11. O futebol lá, o imprevisível ou sobrenatural de Almeida, como dizia o Nelson Rodrigues. E uma bola desviada pode mudar o rumo de um jogo. Porque o time de menor investimento faz um gol, se fecha lá atrás
e fica difícil de empatar e virar o jogo. Mas eu não acredito que seja o caso. O Flamengo é um time muito mais qualificado, muito mais experiente, com várias peças em reposição. Não teremos o Gerson, mas temos o De La Cruz, temos o Rascaeta, tem o Cebolinha, tem o Alan, que, por incrível que pareça, me surpreendeu jogando bem ontem, teve uma boa atuação. Então, jogar com os pés no chão, com seriedade, procurar encurralar o Vasco no seu campo de defesa, não deixar sair, não deixar trabalhar a bola com tranquilidade, né? Fazer pressão alta e acertar o pé, porque ontem o Flamengo mostrou uma certa dificuldade nas finalizações, dominou o jogo boa parte do tempo, mas finalizou muito pouco, ou com pouca qualidade. Né? Juninho, com 1 minuto de jogo, poderia ter aberto o placar, mas em vez de dar um toquinho por cima do goleiro, uma cavadinha, chutou rasteiro em cima do goleiro do Botafogo, que defendeu sem dificuldade alguma. Então, seriedade, né, respeito ao adversário e um melhor aproveitamento nas finalizações para que possamos sair do Maracanã domingo já com a classificação garantida para a fase semifinal do Campeonato Carioca, que, diga-se de passagem, tem sido encarado pelos clubes do Rio de Janeiro, em especial Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, como uma pré-temporada de preparação para os principais campeonatos do ano, a saber, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o Super Mundial de Clubes da FIFA, e acredito que o Vasco está na Sul-Americana, não tenho certeza, mas acredito que o Vasco vai disputar. Então o foco são nessas competições, né? O Carioca teve seu charme, teve sua importância reduzida, até porque, apesar de, com todas as dificuldades que o campeonato apresenta, ele também não paga premiação. Então não é um campeonato interessante, né? Não deve ser encarado como prioritário. Vejam o que aconteceu com o Flamengo ano passado. A antiga diretoria e Tite priorizaram o estadual em detrimento das principais competições ao longo do ano. E quando essas competições chegaram, os jogadores começaram a estourar. De La Cruz, Vinha, o Arrascaeta e tantos outros, né, como Pedro, e que prejudicou o rendimento do Flamengo na temporada, o que obrigou o Flamengo a abrir os cofres para trazer reforços para suprir esses que se lesionaram. Aí veio o Michael, o Plata, o Carais, e esses reforços acabaram ajudando na conquista da Copa do Brasil. Mas parece que a nova diretoria aprendeu com os erros da sua antecessora e está mais preparada, está com foco nas principais competições. Não à toa, Felipe Luiz está aí fazendo o rodízio do time a cada jogo. Então vamos lá, nação, vamos acreditar no Mengão esse ano e, claro, uma goleada sobre o Bacalhau neste sábado no Maracanã. Saudações rubro-negras!